A Primeira Guerra Mundial foi um dos conflitos mais destrutivos da história moderna e transformou profundamente a política, a economia e a sociedade do século XX. O conflito aconteceu principalmente na Europa entre 1914 e 1918, envolvendo grandes potências mundiais organizadas em alianças militares rivais. De um lado estavam a Tríplice Entente, formada principalmente por França, Reino Unido e Império Russo. Do outro lado encontrava-se a Tríplice Aliança, composta inicialmente por Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Reino da Itália, embora a Itália posteriormente tenha mudado de lado durante a guerra. As causas da guerra foram complexas e se desenvolveram ao longo de décadas. O nacionalismo intenso, a disputa colonial entre as potências europeias, o crescimento do militarismo e a formação de alianças defensivas criaram um clima de tensão permanente no continente europeu. Muitos países acreditavam que a guerra seria inevitável e investiam fortemente em exércitos e armamentos. A rivalidade econômica e naval entre a Alemanha e o Reino Unido também aumentava o temor de um grande conflito. O estopim da guerra ocorreu em 28 de junho de 1914, quando o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado em Sarajevo, na região da Bósnia, por Gavrilo Princip, um nacionalista sérvio ligado a grupos que defendiam a união dos povos eslavos. O Império Austro-Húngaro responsabilizou a Sérvia pelo atentado e declarou guerra. Em poucas semanas, o sistema de alianças levou diversas nações ao conflito. A Europa mergulhou rapidamente em uma guerra de enormes proporções. No início, muitos acreditavam que o conflito seria curto. Entretanto, a guerra logo se transformou em uma longa batalha de desgaste. Na frente ocidental, especialmente no território da França e da Bélgica, consolidou-se a guerra de trincheiras. Soldados viviam em condições extremamente difíceis, cercados de lama, frio, doenças, ratos e constantes bombardeios. As trincheiras tornaram-se símbolos do sofrimento humano durante a guerra. Grandes batalhas marcaram o conflito, como a Batalha de Verdun e a Batalha do Somme, ambas em 1916. Nessas ofensivas morreram centenas de milhares de soldados sem que houvesse grandes avanços territoriais. A tecnologia militar havia se desenvolvido rapidamente, mas as estratégias ainda eram muitas vezes antiquadas. Metralhadoras, artilharia pesada, aviões, submarinos e gás tóxico aumentaram enormemente a capacidade destrutiva da guerra. A população civil também sofreu profundamente. Muitas cidades foram destruídas, houve fome em diversas regiões e milhões de pessoas foram deslocadas. As economias nacionais passaram a ser organizadas para sustentar o esforço de guerra. Mulheres ocuparam postos de trabalho antes dominados por homens, especialmente em fábricas e hospitais, já que grande parte da população masculina estava nos campos de batalha. Em 1917 ocorreram acontecimentos decisivos. A Rússia enfrentou graves crises internas, agravadas pela guerra, o que contribuiu para a Revolução Russa. O novo governo revolucionário retirou o país do conflito. No mesmo ano, os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Entente, influenciados principalmente pelos ataques submarinos alemães e por interesses econômicos e políticos. A entrada americana fortaleceu significativamente os aliados. Em 1918, o desgaste da Alemanha e de seus aliados tornou-se insustentável. Revoltas internas, falta de recursos e derrotas militares levaram ao colapso do Império Alemão. Em 11 de novembro de 1918 foi assinado o armistício que encerrou oficialmente os combates. Após a guerra, os países vencedores impuseram duras condições à Alemanha através do Tratado de Versalhes. O tratado obrigava os alemães a aceitar a responsabilidade pelo conflito, pagar enormes indenizações e reduzir drasticamente suas forças armadas. Muitos historiadores consideram que essas punições contribuíram para a instabilidade política e econômica que mais tarde favoreceria o surgimento do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial deixou aproximadamente milhões de mortos e feridos, além de profundas consequências psicológicas e sociais. Diversos impérios desapareceram, como o austro-húngaro, o russo, o alemão e o otomano. Novos países surgiram na Europa e no Oriente Médio. O conflito também alterou a maneira como as pessoas enxergavam a guerra, a tecnologia e o progresso. Muitos intelectuais passaram a questionar a ideia de civilização europeia após testemunharem tamanha destruição.
Mesmo mais de um século depois, a Primeira Guerra Mundial continua sendo estudada como um dos eventos mais importantes da história contemporânea, pois suas consequências influenciaram diretamente os rumos políticos, econômicos e culturais do mundo moderno.